Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui a segunda parte da aula Macroeconomia, Política e Investimentos. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele nosso disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então, pessoal, para aqueles que não assistiram, eu recomendo que assistam, né, o primeiro vídeo, aonde que eu comentei muito sobre responsabilidade fiscal e social que devem andar juntas. Comentei sobre o tripé macroeconômico. E agora nós vamos falar um pouquinho mais de fundamentos da macroeconomia. Bom, eu listei aqui 5 questões importantes de macroeconomia. Vamos ver primeiro o produto interno bruto. Então, grosso modo, a riqueza produzida por um país, seja pelo setor público ou privado. Então, tudo que se produz de riqueza no país, né, é denominada PIB. No Brasil, o mais importante é o serviço, em torno mais ou menos de 70%, e depois a indústria e o agronegócio. E o PIB, obviamente, refere-se à atividade econômica de um país. Quanto maior o PIB, maior a atividade econômica, mais emprego, mais renda e mais consumo. Tá? Obviamente, se o PIB é maior, a tributação do governo federal, que é em porcentagem, ela vai ser maior. Então, percebam que o PIB de um país ele é muito importante na parte econômica. Aqui eu quis mostrar para vocês, que depois no final eu vou comentar sobre como funciona a economia do Ray Dalio, que em geral as oscilações de curto prazo elas acontecem, né? Elas acontecem, mas em geral o PIB de um país ele vai sempre crescendo. Tá? Isso é extremamente importante. Então, mesmo que a gente teve um baixo crescimento na última década, se a gente avaliar um longo prazo, o PIB do Brasil vai subindo. Bom, como eu comentei, apesar de um crescimento muito ruim nos últimos 10 anos, de 2011 a 2021, abaixo de 1%, especialmente pela pandemia e pelo governo Dilma, que eu já comentei no vídeo passado, nós crescemos 4,6% ano passado, um repique da pandemia, né? E esse ano a gente vai crescer mais de 3%. Tá? Outro ponto importante. Se o próximo governo, se o governo Lula, tiver responsabilidade fiscal, muito provavelmente a gente vai ter um crescimento do PIB acima de 2% para os próximos anos. Todavia, se o governo Lula não tiver responsabilidade fiscal, provavelmente a gente vai ter um crescimento pífio ou mesmo redução do PIB. Já mostrei isso aqui para vocês, né? Que vejam aqui o governo Lula. Olha o PIB do governo Lula. Foi extremamente positivo. Por quê? Responsabilidade fiscal. E, obviamente, o cenário externo muito bom, sem crises e boom das commodities. Já no governo Dilma, a gente mostrou na aula passada, que ela abandonou o tripé macroeconômico e, num primeiro momento, o PIB respondeu bem, porém, de forma não sustentável, que levou à maior recessão do Brasil em décadas recentes. Bom, a taxa de desemprego que chegou no governo Dilma a quase 15%, a gente está, mesmo com a pandemia, a gente já caiu para menos de 9%. A dívida pública, pessoal, que durante a pandemia, o pessoal comentou que ela poderia chegar próximo a 100%, a gente teve uma surpresa agradável e ela está terminando agora, o governo Bolsonaro, em torno de 78%. Aqui está a evolução da dívida pública em relação ao PIB do Brasil desde a década de 80. A gente vai ver que aqui no real foi um dos picos menores, né? Mais recente, e aí
a gente viu que foi só aumentando, chegou a mais de 80% no governo Temer e temia-se que poderia chegar a 100%. Importante, pessoal, que para um país emergente como é o Brasil, essa dívida ela tem que ser inferior a 100%. Países mais maduros, os investidores até aceitam uma dívida acima de 100%, tá? Que não é o caso do Brasil. Bom, e o grande problema, pessoal, é que essa previsão de gastos para o ano que vem, ó, de 170 bilhões, que foi assumida nesse atual governo, e para propostas da manutenção do auxílio emergencial, e que era de ambos os candidatos. Independentemente de quem ganhasse, teria que lidar com isso aqui, com esse, entre aspas, rombo fiscal. O importante, o que o mercado está mostrando para nós é que, tudo bem, vamos fazer uma exceção para 2023 em relação ao fiscal, mas e para frente? Como é que a gente vai organizar a economia, organizar a tributação para pagar esse auxílio emergencial? Que na verdade, né, o que a gente está vendo, o auxílio emergencial passará a ser um auxílio constante. E isso, pessoal, é o que a gente está vendo agora no pós-eleição, que é o mercado querendo saber qual que é a proposta para a trajetória fiscal do Brasil para os próximos anos. Enquanto a gente não tiver essa solução de curto prazo, juros e câmbio vão subir, o que é muito ruim para a economia, a gente já viu lá na primeira aula e a gente vai comentar de novo, e a Bolsa acaba caindo, porque a Bolsa ela representa as maiores empresas do país. Se a gente tem uma perspectiva de queda do PIB para o futuro, a Bolsa vai cair. Tá? E olha que do dia 11, um economista da FGV colocou que o quadro fiscal ele é fundamental para o controle da inflação. Fundamental. Então, o principal driver, a principal coisa que, se esse ano foi a inflação, o próximo ano vai ser marcado pela responsabilidade fiscal. Porque você tendo responsabilidade fiscal, juros caem, a inflação cai, e você aumenta o PIB, aumenta a arrecadação tributária e você pode fazer os programas sociais. Né? A gente viu que em 2022 o tema principal foi a inflação, que ela veio no pós-pandemia basicamente por redução das cadeias produtivas durante a pandemia, em virtude do lockdown, e depois o aumento da demanda. E aí ela deu inflação no mundo inteiro, e agora em 2022, em virtude do conflito no leste europeu, as commodities dispararam, né, e ainda fez a inflação. Mas percebam aqui, pessoal, que o Brasil ele está com a inflação atual menor em que países desenvolvidos, como por exemplo, os Estados Unidos. Por que disso? Porque o Banco Central do Brasil começou a subir a taxa de juros já em 2021. Né? Bom, a gente teve uma alta da inflação agora no mês de outubro, após 3 meses de deflação e um pouquinho acima da expectativa. Venho comentando com vocês que a inflação ela está acima da média, ainda está alta, mas o pior da inflação já passou, que foi mais ou menos aqui meados de 2022. Então o pico inflacionário a gente já fez, tá? E a tendência, se a economia continuar no rumo correto, é da inflação voltar para a meta abaixo de 5% ao ano. Todavia, se o estresse fiscal continuar, o dólar sobe, os juros sobem e aí a inflação vai ficar mais persistente e mais difícil de ser controlada. A inflação no Brasil, pessoal, é um problema já antigo nosso, né? Desde o período de hiperinflação da década de 80, né? A gente sempre teve bastante inflação no Brasil, então a gente acabou lidando melhor com a inflação do que países desenvolvidos que não estão acostumados com isso. Então a gente teve aqui no governo Dilma, pico de 10%, no governo Lula 12%, aqui o início
do regime de meta de inflação, ano passado 10%, e esse ano nós vamos terminar em torno aí de 6%. Então, lembrando que a responsabilidade fiscal vai guiar a inflação no ano que vem. Isso é muito importante. Bom, o cenário base, pessoal, da taxa Selic seria a manutenção aqui em 13%, 13,75%, para lá para abril, maio do ano que vem começar a cair. Essa era a previsão dos principais economistas até a eleição do governo Lula e os primeiros discursos. Por quê? Caso a gente tenha o agravamento da responsabilidade fiscal, essa Selic ela vai precisar subir para controle da inflação. E lembrando que os juros mais caros diminui o crédito, diminui, em última instância, o crescimento do país. Tá? Então está aqui a evolução, pessoal, da Selic nos últimos 20 anos. Olha lá, no governo Lula, mais de 20%, para aquelas pessoas que são mais novas, né? Foi caindo, subindo nos vários governos, né? Aqui, no governo Dilma, chegou a 14,25%, caiu drasticamente no governo Temer. Aqui caiu para 2% no governo Bolsonaro em virtude da pandemia, e hoje a gente já está não 13,25, mas 13,75. Então, mais uma vez, a responsabilidade fiscal vai guiar os juros e a inflação. Tá? Lembrando que isso aqui é extremamente importante. O tripé macroeconômico criado pelo Fernando Henrique em 99 e seguido por Lula no primeiro governo dele, fez com que o Brasil tivesse um crescimento importante, controlando a inflação e mantendo a responsabilidade fiscal. Todavia, pessoal, eu já mostrei no vídeo passado, vou mostrar de novo, que um fiscal frouxo e uma queda da taxa Selic provocada pelo presidente na época do Banco Central, Alexandre Tombini, fez que a ideia era aumentar a atividade econômica. A gente não conseguiu e ainda teve inflação, aumento de juros, aumento do dólar e redução do PIB. E isso é um círculo vicioso e que levou a nós, em 2015 e 2016, uma queda importantíssima do PIB. Aqui, pessoal, foi quando, em 2011, a presidente Dilma e o Alexandre Tombini resolveram abaixar a taxa Selic, que estava em 12,25, gradualmente, porém sem uma base sólida. A inflação estava em alta. E aí não teve jeito. Chegou um ano e pouco depois, começou a subir a taxa Selic, que parou em 14,25. Então, pessoal, muitas vezes a gente escuta alguns políticos comentando: vamos baixar a taxa de juros, tem que baixar a taxa de juros. Só que é o seguinte, a gente só baixa a taxa de juros dentro de fundamentos sólidos. Porque senão o que acontece é um efeito completamente reverso, um efeito colateral. Mais uma vez, o slide que eu comentei com vocês. Responsabilidade fiscal, superávit primário, PIB lá em cima no governo Lula. Aqui no governo Dilma, a nova matriz econômica e PIB negativo por 2 anos consecutivos. E aqui, pessoal, olha aqui um estudo que eu já mostrei para vocês do Bank of America. Isso aqui foi feito um mês antes da eleição. Ele comentando que o Brasil poderia ter 3 cenários, um muito bom, um neutro e um muito ruim. No ruim, pessoal, olha aqui, a inflação pode voltar a 10%, a Selic ia a 16% e o dólar chega a 7,5%. Num bom cenário, pessoal, a inflação cai para menos de 4%, Selic 6,5% e o dólar 4%. Então, resta saber que caminho que nós vamos ter. E tudo, pessoal, baseado na responsabilidade fiscal e a macroeconomia que a gente está comentando nesse vídeo. Então, pessoal,
a queda da Selic era dada como praticamente certa pelos agentes do mercado financeiro em 2023. Porém, os discursos atuais do governo de transição, na direção contrária da responsabilidade fiscal, pode elevar a taxa Selic. Tá? Lembrando mais uma vez que o Banco Central do Brasil hoje é independente. Ele vai aumentar ou diminuir a taxa de juros de acordo com as metas da inflação e sem influência do governo. Tá? Outra coisa importante, pessoal, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que é a taxa mãe de todas as outras taxas, ela tem influência direta nos juros futuros que são negociados em bolsa. E ambos os juros influenciam o PIB, a renda fixa no Brasil, os fundos imobiliários e a bolsa de valores. Ou seja, a taxa de juros interfere em todos os ativos financeiros. Se a gente tivesse a queda de juros que estava programada para o ano que vem, diante de uma responsabilidade fiscal, a gente teria um novo ano de PIB acima de 3% e também favoreceria fundos imobiliários, renda fixa, maior crédito, maior investimento, que levam a um maior PIB, que levam a maior arrecadação tributária e que permite maior gasto social. Além, se você tem uma economia aquecida, as empresas crescem, dão mais lucro e se valorizam na Bolsa de Valores. O juro, ao contrário do que o pessoal pensa, o juro baixo ele é ruim para aquelas pessoas que vivem da renda fixa, do pós-fixado e dos bancos também. Os bancos, eles ganham mais dinheiro com a taxa de juros alta do que com a taxa de juros baixa. Coisa que muitas vezes os políticos falam de maneira invertida. Bom, como a gente está num cenário binário de aumento ou queda da taxa Selic, é importante que a gente tenha dinheiro em caixa nos nossos investimentos. O que é dinheiro em caixa? É investimentos em pós-fixado, que eles acompanham a taxa Selic e que tenham liquidez imediata. Por exemplo, um fundo DI, o Tesouro Selic ou um CDB, por exemplo, com liquidez imediata. Bom, então a gente comentou aqui resumidamente a parte de macroeconomia. Passemos então agora ao dólar. Bom, o dólar, infelizmente, em virtude desse cenário pós-eleição de não responsabilidade fiscal, fez com que, durante essa semana, a moeda chegasse a bater 5,52. No dia que eu estou gravando agora, ela já caiu um pouco, está negociada em torno de 5,35, isso dólar futuro. Num prazo maior, pessoal, isso aqui graficamente, se o dólar romper 5,50, ele vai buscar os 5,80 e aí tem espaço para subir mais de 6, mais de 7. Por outro lado, na queda, o suporte é R$ 5,00, depois R$ 4,60 e depois R$ 4,27. Já comentei no vídeo anterior que hoje os economistas acham que uma taxa de câmbio real no Brasil seria em torno de 4,20. Então, numa responsabilidade fiscal, o dólar tenderia a cair menos de 5 e caminhar para 4,25. Todavia, mas sem responsabilidade fiscal, o dólar vai superar os 5,50 e deve superar os 5,80, R$ 6. Tá? Lembrando, pessoal, que eu comentei várias vezes nos meus vídeos que o dólar ficou entre 5 e 5,50 desde setembro, desde o pré-eleição, primeiro turno e segundo turno. Ele resolveu agora subir em virtude da sinalização do governo de transição de não responsabilidade fiscal. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar que o dólar, aqui eu estava falando sobre o dólar futuro no Brasil e agora eu vou falar sobre o dólar index, que é o dólar negociado no mundo frente a algumas moedas mais fortes. Então, desde o pós-pandemia, o dólar ficou forte e principalmente quando aumentou o juro nos Estados Unidos e ele bateu 114.
que é o maior patamar em 20 anos. Há 20 anos atrás ele chegou a 120 dólares. Só que, eu tenho mostrado nos vídeos, como parece que a taxa de juros vai desacelerar a subida nos Estados Unidos, ele começou a cair e ontem estava negociado a 106,50. Então, pessoal, a gente tinha espaço aqui no Brasil para a queda do dólar. Tinha espaço para a queda do dólar, porém, a responsabilidade fiscal, mais uma vez, interfere. Tá? Mostrei várias vezes esse slide nos meus vídeos de atualização, falando que a gente tem fator para alta do dólar e fator para baixa do dólar. Alta é o aumento do dólar index, só que isso aqui já deu uma arrefecida. Cenário político acabou. Agora sobrou o fiscal. Se o fiscal for controlado, o dólar deve cair em virtude do maior fluxo estrangeiro e, como o diferencial de juros no Brasil é maior que nos Estados Unidos, por exemplo, pega esse dinheiro lá, juros menores, e aplica aqui no Brasil. Obviamente, se a Selic aqui cair, esse diferencial vai ficar menor. Tá? Então, assim, mais uma vez, pessoal, comentando que a taxa de juros, a responsabilidade fiscal também afeta não só os juros, a inflação, como o dólar. E aqui tá, né, pessoal? O dólar pode chegar no melhor cenário a 4 e no pior cenário a 7,5. E o grande problema do dólar, pessoal, no curtíssimo prazo ele não tem tanto efeito, mas para alguns meses para frente é a inflação. Vários produtos são cotados em dólar, por exemplo, petróleo, gasolina, né? Diesel. Então, se esse dólar subir muito, ele vai pressionar a inflação, que vai subir os juros. Olha, pessoal, o tanto que está tudo interligado entre desses fatores macroeconômicos. Então, pessoal, encerro aqui essa segunda parte da aula de macroeconomia. Peço para aqueles que gostarem, dê um like, compartilhem com os amigos. É importante essa educação financeira para as pessoas entenderem um pouquinho de economia para melhorar a performance dos investimentos. Muito obrigado e até uma próxima.